Boa noite a todos. Está no ar o Cultura Livre. O programa de hoje é muito especial. Há 75 anos, no dia 15 de janeiro, na rua 24 de outubro, aqui em Cuiabá, nasceu uma capricorniana que tem dedicado há décadas da sua vida aqui em Mato Grosso às nossas artes. A nossa convidada é a atriz, diretora, escritora, professora, gestora cultural e dama do teatro mato-grossense, Lúcia Palma. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Elô Godoy. Olha, gente, com tudo isso eu me emociono. Nossa, que coisa linda. Realmente eu nasci na 24 de outubro, coração de Cuiabá, onde também tem toda uma rua toda cheia de pessoas muito importantes lá dessa rua. Seu Olinto Oliveira, Olinto Gonçalves Filho é o filho do seu Olinto Gonçalves, do Júlio Campos, da família Campos, de Lenine Povos, de muitas pessoas, agora me falha a memória. E mudei muito nova para a Rua 15 de Novembro, no Porto, que também tem sua história. Nossa, como tem história, né, Lúcia? Professora, artista, assim, a gente está assim, com o coração cheio de amor de contar a sua história aqui, de falar dessa mulher que dedica a sua vida para a arte e educação, para a cultura mato-grossense, que leva a cultura mato-grossense aos quatro cantos do mundo, que está sempre, que está desde os 5 anos de idade, que foi sua estreia nos palcos. Nossa. E que foi no internato Asilo Santa Rita. Então, Lúcia, conta pra gente como que essa pequenininha, essa menininha começa a sua história aí no teatro. Ai, meu Deus, você escrafunchou meu balaio, né? E justamente aos 5 anos de idade, lá no Asilo Santa Rita, eu fui interna muito criança, 5 e meio. Então, aniversário da irmã diretora, lá do colégio, era a festa mais importante que tinha. Não tinha outro. Era de Dom Bosco, e aniversário da irmã diretora, que era a irmã Maria Augusta Vieira, dessa família Vieira de Cuiabá. E eu era a menor menininha, então aproveitaram isso, puseram dentro de um balaio, e que é muito significativo, porque para mim porque esse balaio vai assim sair o balaio da minha vida, sempre pegando as histórias, né? Eu saio lá de dentro com uma flor, quando tem um sinal, tem um negócio, tinha ninguém no meio do pátio, todas as pessoas em volta, e lá tinha um sobradinho, assim, que era uma varanda aberta ao alto, e eu saí de lá de dentro e levei até a irmã diretora o ramo de flores. Então, assim, eu me emociono. E foi assim, declamando poesias, tudo que eu fui desabrochando, né? Para a arte, né? Pra arte. Nossa, Lúcia, que é muita emoção, né, falar isso, né? Muito. E ele ficava localizado ali na frente do Hospital Geral, hoje o Hospital Geral, lado, né? Ao lado do Hospital Geral. Ao lado do Hospital Geral. E o Asilo Santa Rita. Vizinho, em frente, minha tia Mariana, que sempre estava lá me apoiando. Minha tia Mariana foi minha segunda mãe, que eu tenho maior carinho com ela. Mariana Palma. Mãe do ex-prefeito Hélio Palma, mãe desses meninos valorosos, Joãozinho, Sebastião, que já faleceu, né, e Zé Maria, que faleceu recentemente. Então, ela era, assim, me cuidava lá. A hora que as freiras brigavam comigo, ela ia lá brigar com as freiras. Olha, Lúcia, e você se declara como sou do Porto, sou do povo do Porto, que é ali na 15 de novembro, onde você foi muito novinha ainda. Fala um pouquinho dessa ligação sua com o bairro do Porto e a importância do bairro do Porto para a cultura aqui na nossa cidade de Cuiabá.
Ah, obrigada. Olha que prazer que eu estou tendo aqui. Um prazer muito grande, e principalmente falar do meu Porto. Eu sou povo do Porto, da Pedra 21, Rio Cuiabá. Estou vendo o Rio Cuiabá. É o seguinte, eu fui uma pioneira, primeira mulher, pelo menos que eu saiba, pode ser que tenha alguma que fez assim, que atravessou o Rio Cuiabá a nado. Olha só! Ai, não era brincadeira. Sem minha mãe saber, naturalmente. Ninguém sabia. Imagina meu pai e minha mãe saberem. Mas nunca. Onde você foi? Fui estudar ali, não sei o quê. Aí vinha de cabelinho molhado. Não, mas eu atravessava o Rio Cuiabá, bem ali no Náutico. Confessar também. Ali no Náutico, né? E a Pedra 21 era mais funda, né? Outro dia a Laurença Vieira, minha prima, mandou para mim um post falando que a Pedra 21 chama Pedra 21 porque tem duas pedras e a pedra forma 21. Eu falei, engraçado, eu sempre soube que morreram 21 pessoas lá. Uns falavam que eram soldados, outros falavam que eram outras pessoas, mas que morreram 21 pessoas. Agora já é essa pedra forma 21. Vai saber. Mas eu quase morri na Pedra 21, porque lá era fundo. Aí tinha um menino que morava, que chamava, eu acho que chamava Beco Sujo, ali, eu até esqueci o nome oficial do beco. Ficava em frente ao Pedra 21. E ele me viu afogando lá. Ele desceu, que é uma bala de lá, e me pegou. Passaram-se os anos. Eu trabalhava no Ministério das Minas e Energia. Assim, eu chamo de história putia-putia. Gentil Bucique que falava isso. Sim. Que uma história putia a outra. Aí eu fui acompanhando o doutor Jorge Cunha, grande geólogo, coordenador geral, depois do ministro, era ele, a pessoa mais importante, autor de muitos livros de geologia. Meu primeiro trabalho foi no Ministério das Minas e Energia. Então, eu fui acompanhá-lo e fomos num garimpo chamado Arroz Sensá. E chego lá e eu olhei assim de longe, quem? O rapaz que me salvou. Eu não dei conta, chamei, vem cá. Aí todo mundo ficava assim, venha cá. Aí ele ficava assim, você. Aí ele assim, você, vem aqui. Aí ele veio todo sem graça, assim, todo assim. O doutor aqui, todo mundo sabia que ele era um alto doutor da cúpula do Brasil de geologia. Aí ele veio e falei assim, esse é o doutor Jorge Cunha, isso aqui. Falei, esse aqui eu devo minha vida a esse rapaz. Eu quero te agradecer profundamente. Ele ficou assim, aí falei, você se lembra de mim? Eu sou Lúcia, lá da 15, da Pedra 21, que você salvou. Ele ficou muito feliz assim de eu tê-lo chamado, e eu achei muito importante. Aí não tive mais notícias dele. Olha só que... Como que a vida... Como coisa, ela vai... Faz assim. E ele devia trabalhar lá no garimpo, né? Com certeza. Ele deveria trabalhar no garimpo. E esse doutor Jorge, olha a história, eu já parti para outra história que não cultura, mas para mim é. Sim, com certeza. Para mim ele foi ver um irmão que havia 40 anos ele não sabia notícias. E aí conseguiu, porque aqui tinha uma professora Jorge Cunha, lá de Cáceres, mas era gente de Cáceres, mas era professora aqui. Então, ele ficou muito feliz e eu me senti um dos momentos mais importantes da minha vida, tê-lo acompanhado até ali para fazer esse encontro com um parente. Aí veio o irmão dele, bem garimpeiro, assim, humilde, assim, toda roupa rasgada, aquela roupa de garimpeiro, todo assim. Aí se conheceram e tal. Aí também eu saí, recuei, os deixei sozinhos para conversarem. Conversaram o dia inteiro, fiquei com eles o dia inteiro, depois assim que eles saíram, né, e que o doutor Jorge teve que ir encontrar-se com os diretores do Ministério daqui de Cuiabá. Mas foi, para mim, um dos momentos, eu acho que hoje,
sairia no Fantástico, de tão importante que foi. Um dos maiores caras do Ministério, que controla o garimpo, que controla tudo, encontrando com o irmão garimpeiro, 40 anos depois. É uma contradição, assim. É um muito oposto, né? Muito oposto. Gente, e voltando lá na região do Porto. Do Porto. Nossa. Olha, o Porto, para mim, era um mundo fantástico. Né? Hoje, infelizmente, acabou, diluiu tudo virou outra história. Lá, assim, porque a 15 de novembro era uma rua comprida, longa, mas tinha como um rio, assim que tem os afluentes. Né? Tem ali a pracinha que morava o pessoal do Pouso, que é um pessoal histórico de lá do Porto, que tinha seu Maisuno, seu Maisuno uma figuraça. Ele, um balaio grande, vendia pães, ele era da padaria, e aí saía com os pães. Aí ele batia nas casas, Maisuno! Aí a pessoa já sabia e ia lá. Aí, às vezes, ele batia, aí você comprava o pão, vinha e ele gritava, Maisuno! Aí, se queria mais um pão. Aí você ia lá e falava, eu quero mais 2, mais 3. Era uma figura da família de nosso grande amigo, Reniel Pouso, das meninas também amigas da gente. Mas esse universo do Porto. Aí tinha, assim, por exemplo, Dunga Rodrigues, que é dessa pracinha, aí onde tinha os Pouso, né? Tinha Dunga Rodrigues. Tinha lá embaixo, na 15, perto do Rio, professora Matilde, porque ela era professora de piano e cantava no coro da igreja, tocava o órgão e cantava, ensinava as crianças a cantarem, ela que ensaiava as músicas, a gente ia lá para aprender as músicas da igreja para cantar com ela. Às vezes tinha música nova ou tal, preparar músicas natalinas, assim. Dona Matilde, e ela cantava assim com uma voz. Queremos ter aves ingratas. Assim, a gente ria, sabe? Aí de ver a voz dela esgarniçada, né? Mas ela era formidável, fantástica. Tinha a professora Terezinha Castrelon, professora de piano, ali vizinha. Depois ela mudou-se, quem ficou morando foi Eliette Maia, né? Grande cantora, uma voz divina. Vocês precisam ouvir Eliette Maia cantar, quem nunca ouviu, porque eu já cantou na minha casa, assim, um pessoal de Portugal que foi lá, eu a chamei para cantar, claro, para o jantar, mas também era para ela cantar, ficarem encantados com ela. Tinha Ives Scaff, Gentil Music. Gentil Music era demais. Ele tinha grupo de carnavalesco que saíam. Sim. Ele cantava uma música que eu gosto, um poema que eu gosto, que é Cuiabá, terra da Jatinha. Tinha bonde, tinha cervejaria cuiabana, tinha não sei o que, ia falando, tinha. Então, eu falo até hoje, tal coisa, Cuiabá é terra da Jatinha, como dizia Gentil Music. Tinha tal coisa, que vai demolindo, vai derrubando. Tinha a catedral, mudando. Imagina. Tinha a catedral, nossa, que... A matriz de Sabará tem 10 anos mais criança que a nossa, está lá. Por que o arcebispo não foi derrubado de lá, da terra dele, de Minas? Vem derrubar a nossa para fazer história na nossa Cacunda? Para lá. Não, desculpe, já falei. É atravessada essa história, sim, né, da muito catedral. Triste, muito triste. Nós fizemos um movimento de defesa da catedral. Glória Albuês, Luizinho Alves Correia, Jane Boabaide. Nós fizemos um manifesto, assim, falando assim, começava, eu lembro só o começo. Em 1922, teve um movimento modernista que não chegou a Cuiabá até hoje, porque demolir uma catedral é ir contra todos os princípios do movimento modernista. Foi aí.
Então, lá no Porto tinha muita gente, tinha até uma fábrica de roupa, de tecelagem, da família Fernandes, da Gema Fernandes. Em frente à minha casa tinha Elise Curvo, que gostava muito, estimulava a leitura, estimulava a poesia. As primeiras poetas russos, ela que me adentrou, né? Elise Curvo de Arruda, filho de Dr. Hélio Ponce de Arruda, Dona Noíse. Então, tem esse... como eu ia esquecer? Lá embaixo do Porto, filho de seu Faustino, tinha Cabinho para nós, mas ele chamava Rosalvo Caçador, ator de Mazzaropi. Nossa. Fez vários filmes com Mazzaropi. Meu Deus, o Porto era uma coisa só, era artista. O Porto, estou esquecendo alguém. Deodato também com presépio. Com presépio, já é dessa pracinha, mas é o Porto, Sim. né? Essa pracinha. Porque aí, se a gente for puxar, tem Moisés Martins, doutor Moisés Martins, que é poeta, né? Família de músico, o irmão dele, Ney Martins, também músico, mudou-se de Cuiabá já há algum tempo. Muita gente. Tem os meninos dessa praça, ali vizinho do esposo, que tocavam bandolim, tocavam cavaquinho, essas coisas, com chorinho. Era um arraso. Era um espetáculo. Tinha muita coisa. E nós fazíamos bailes. Aí, assim, a gente chamava de baile, chamava brincadeira dançante. Aí, vinham os meninos da cidade, tudo. Agora, o principal do Porto, lembrei agora, era o ciúme dos meninos de nós. Mas era terrível, tinha brigas homéricas. Lá tinha umas meninas bonitas, tinha Miriam Miguéis, Jane Miguéis, mas depois a Jane casou-se cedo com o Dr. Hélio Jacó, que mexia com cinema, filmava na casa dele filmes domésticos, assim, né? Da casa. Sim. Mas ele fazia isso. Para nós era o máximo. Nossa. Depois ele passava, reunia aquela criançada para assistir a festa dele. Tinha Seu Bela, que era Seu Bela Tabori Júnior, um húngaro, que era ele e a esposa Dona Maria, o filho Belo Tabori Júnior, o irmão, o Belo Tabori tinha um irmão, e aí eles passavam cinema. Lá tinha cinema, tinha a primeira banca de jornal, tinha um fio com os gibis assim, né? No fio, lá você escolhia e acertava. E o cinema era vizinho, tinha uma rua, vizinho da Polícia Militar. Ele fazia o seguinte, passava filmes na polícia, lá com a parede da polícia. Aí você ia assistir seriados de Rin Tin Tin, de Roy Rogers, assim, né? E ele passava um pedacinho do filme que ia passar lá dentro. Aí, pá, desligava. Aí, quem quiser assistir, paga o ingresso para assistir lá dentro. Bobo, eu, hein? Olha só. Ai, assim, essas coisas. Olha só. E aí, você também fez teatro no Sesc, né, Lúcia? Conta com Enio Povas, o nosso grande Gegé de Oiá. É muita história ali no Porto. Você virou meu balaio, né? De vida, meu balaio da vida. Foi uma coisa assim muito prazerosa. Do Dr. Enio Povas era diretor do Sesc, né? O Sesc era aqui na cidade. Aí eu vinha, tudo, ele falou, Lúcia, eu quero você lá, você me ajudar a parte de cultura. Aí vinha, declamava, ele fazia os eventos dele, eu declamava, ele punha para declamar, e nós ensaiamos um teatro. Ele era ator também, ele fazia Tio Dedé, não me pergunta o nome da peça, nada, porque eu não lembro. Aí, ele era Tio Dedé,
Aí eu sei que a gente ensaiava, tinha os dias que tinha apresentações assim, bem íntimas, assim, para pessoal, frequentadores do SESC, né? Essas coisas. E ele era muito engraçado, ele tinha um senso de humor fora de série. E minha família ligada aos povos. Então a gente tem uma ligação familiar, né? Ele era pai da Carminda Povos, né? Jucá, casada com Jucá, que foi minha tia que a criou, porque ela perdeu a mãe cedo, ficou com minha tia Lélia, que é tia dela, Lélia Povos de Arruda, casada com meu tio Antônio de Arruda, professor fundador da UFMT, escritor, escreveu Linguajar Cuiabano, escreveu muita coisa, Cadeiras da Calçada. Bom, aí, então ele agitava lá o SESC, sabe? Achava uma coisa boa. Depois o SESC mudou para o Porto. Quando mudou para o Porto, Dunga dava cursos lá. Eu fiz cursos com a professora Dunga de secretariado, cursos de, não era de francês, cursos de etiqueta. Porque a Dunga era uma pessoa... Finésima, né? Não, assim, ao contrário, toda assim, toda assim, toda assim. Então, ela dando aula de etiqueta. E como ela era da família, porque Dunga é parente ligado aos povos, né? A tia Lélia Povos, eu frequentava, chamava de tia Dunga. Aí, ela falava assim, no almoço, tudo, Lúcia, etiqueta a gente dá aula. Mas na hora de almoçar é assim, pode pegar peixe, essas coisas, né? Aí, mas assim, desculpa falar, mas assim, na boa, era uma pessoa assim, aberta, eu achava aquilo bacana. Depois, naturalmente, com o tempo eu acho essas atitudes muito modernas, muito bacanas, verdadeiras, sabe assim? Eu nunca critiquei, imagina, você nunca nem ousava criticar ninguém. Hoje que eu vejo assim, filho, tudo critica, mãe critica, pai critica, avô critica, todo mundo, aluno critica, acaba com o professor, não existia. Bom, aí eu ia lembrando agora, e falar dos povos, tinha vizinho que morava com o tio Antônio de Arruda, Isaac Povos, que foi eminente professor, escreveu também, escritor, então, assim, da 15 de novembro, que o tio Antônio morava na 15 de novembro, vizinho minha casa. Muita história, né? E aí, lá nos idos anos 70, você cursa pedagogia pela UFMT e inicia uma série de cursos, workshops, oficinas ligados ao teatro e educação, que reuniu grandes nomes do teatro aqui nacional. Conta pra gente um pouquinho, Lúcia. Bom, são duas coisas. Uma eu fiz pedagogia, Sim. tudo, agitava lá alguma coisa, participava de festival da canção, escrevia música, letra de música, já perdeu no tempo, não tem nada gravado. Mundo analógico, agora a gente está no digital, muda, né? Festival de música, essas coisas assim. Mostra de artesanato com a professora Terezinha Arruda, que fazia. Outra coisa, os cursos de teatro, que vinham pessoas de fora, tudo foi em 72, 73, 74, 75, coordenado por Glória Albuez, que vieram grandes professores, grandes nomes do teatro do Brasil, com o projeto que chamou-se Tempo de Teatro, que a gente chamava TT1, TT2, TT3, TT4. O TT4 foi em 75. E eram pessoas como o primeiro, com a Miradade, Paulo Coelho, aí depois veio a Sônia Bernardes, Angel Viana dava corpo, Maria Fuchs, né, da Argentina.
Não, esse Essa foi veio depois, bem depois. Jesus? Jesus Shediac, Jesus Shediac, Laonte Clava, tem até um repórter, Clava, eu acho que é de uma emissora importante, que tem o sobrenome Clava, que deve ser parente. Esse Laonte Clava era cenógrafo. Aí eu era bem magrinha. Aí, agora eu estou gordinha. Aí eu fiz uma cenografia de fitas, assim, não estava com a minha cabeça, de fitas caindo, assim, pregava ao chão. Fazia assim, fazia um labirinto, com as fitas fazia um labirinto. Ele ficou olhando, falou, Lúcia, não estou entendendo sua cenografia. Falei, o senhor vai ver. Aí eu peguei, entrei e passava assim, sem encostada. Ele achou máximo, nunca esqueci isso, assim, bobagem. Marcou, assim, né? E ficou bonita, sabe assim? E eu passava assim. A gente fazia muitas coisas. Aprendi muito, esse curso foi muito importante. Ele deu uma direção para muita gente. E numa época que Mato Grosso não era dividido, né? De 72 a 75, foi dividido depois, né? Em 79, né? Não é? Acredito que foi, não me recordo a data agora. Também, tá. Mas eu acho que não, eu nunca sei se é 78, 79. Eu esqueço. Aí, vinham 300 pessoas. Nossa. Ficavam hospedados onde depois virou Hotel Mato Grosso Fazenda. Não era um comecinho, tinha um galpãozinho que improvisava para as pessoas de fora dormirem. Aí, mas vinham 300, vinham de Dourados, Campo Grande, Barra do Garças, Ladário, Rondonópolis, Cuiabá tinha bastante, que não dormia. Aí, mas a gente passava o dia lá até a noite. À noite tinha tudo. E era assim, teórico e prático. Teórico e prático. Você aprendia e aí colocava para montando espetáculos, assim, aulas, exercícios, como faz as oficinas teatrais. Aí, então você aprendia só pessoas do mais alto gabarito, né? A Alcônia Bernardes era demais. A menina, aquele menino, a Mira Haddad voltou, sabe? Assim. Então, e foi hoje tem pessoas super famosas em Mato Grosso do Sul que saíram desse curso, desses cursos. E conta pra gente também uma grande montagem para mais especial, acho que na sua vida, que marcou não só a sua vida, mas a vida de todo mato-grossense, de todo artista, que é de Glorinha Alboês também, que é Rio Acima, Rio Abaixo. E fala um pouquinho pra gente como é que foi fazer parte disso e viver isso até hoje, né? Eu acho que essas águas do rio abaixo, rio acima, respingam na nossa alma até hoje, sabe? Assim, a gente ainda mergulha nessas águas, né? Foi um ponto demarcatório no movimento de teatro de Mato Grosso, sabe? Porque fazia-se um tipo de teatro e Glória veio com o rio abaixo, primeiro, falando das coisas da terra, daqui de Cuiabá. Falou do artesanato, da rede, do barro, falou do rio, do peixe, da ecologia, da questão ecológica, falou já naquela época, 1980, foi em 79 que foi montado o Rio Abaixo, 1979, e durou mais ou menos até 84, 85. E falou já que a soja estava devastando o cerrado. Então, já naquela época, já era um alerta. E falava
da questão da terra, das lutas, da violência com a questão da terra, tanto que o texto que eu falo, que é a mãe que perde o filho lá na gleba, né? É muito triste, é muito pesado. O filho morre assassinado e eles mentem que ele morreu afogado, que não sei o quê. E esse texto é atual até hoje, infelizmente, não está aí. Todo dia matando, invadindo terras indígenas, invadindo locais seja para a questão da mineração, seja para a questão agrária, mas estão fazendo isso. A violência Vidas continua. são devastadas por conta disso, né? Com certeza. Até hoje. Então é super atual. É super atual. Tem gente que fala assim para mim, sempre você está falando desse rio abaixo. Eu falo porque ele marcou história, ele marcou um tempo. O teatro cuiabano, teatro Mato Grosso, foi outro depois disso. Sim. E nós fomos convidados, eu falo nós no sentido do grupo, né? Claro, a direção foi convidada para apresentar-se no Mambeibom. Era o maior projeto de teatro do Brasil. Era financiado pelo governo federal. Nós fomos ao Rio, São Paulo, Brasília e Goiânia. Aí era para ter ido a Belo Horizonte, outros locais, não foi. Mas antes disso, nós já tínhamos ido para Bolívia, em Campo Grande. Nós fomos o primeiro grupo de cultura a apresentar-se pós-divisão do Estado. Nossa. Que foi em Campo Grande. Eles choravam lá em Campo Grande, choravam com a peça. E tem uma história linda que eu não vou contar porque é longa. Aquela contada piquititinha fica sem graça. E Ione Chais, que quem quiser só pegar, buscar nos jornais, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, olhem de 80, fevereiro de 80, olhem os jornais, o que fala do projeto Mambeibom, Rio Abaixo, Rio Acima. Nós fomos indicados para prêmio de melhor peça de teatro do Rio de Janeiro. Nossa. Tá? Foi só ser indicado e também direção, melhor direção. Só ser indicado. Ione Chasky, que na época era o maior crítico de teatro do Brasil, classificou como uma escola de uma nova linguagem do teatro. E em 81, eu estava em Belo Horizonte, operada, e na casa de uma pessoa, e Boal estava em Belo Horizonte depois do exílio, veio do exílio, foi fazer uma palestra em Belo Horizonte. Primeiro local que ele fez palestra. Aí eu falei, eu quero ir, mas eu tinha 4, 5 dias que tinha operado, a pessoa não deixou eu ir. Falei, eu vou devagarzinho, você me ajuda, eu vou ficar sentadinha. Não pode, se te acontecer alguma coisa, eu sou responsável por você. Foi. Aí o Boal falou, fez a palestra, tudo. Aí todo mundo perguntando sobre o teatro, os teatros populares, não sei o que lá, né? Aí ele falou assim, olha, no Brasil tem 2 grupos que eu tenho o maior respeito de teatro popular. Um é um grupo lá de São Paulo, e o outro é um grupo de Mato Grosso, o Grupo Terra, com a peça Rio Abaixo, Rio Acima. A minha amiga chegou lá, ajoelhou no meu pé com cara de besta, e, desculpa, eu não sabia. Falei, por que você não falou que eu estava hospedada na sua casa? Conhecendo o Boal, ele viria aqui conversar. Falar, eu estou com uma atriz na peça. Mas tem gente que nasce bobocheira cheia, para não falar outra coisa. Além de várias pessoas do elenco, também tinha o Luiz Carlos Ribeiro, que foi seu parceiro de vida, né? Meu parceiro de vida, que coisa linda. Luiz Carlos era demais. Outro dia eu estava, foi meu aniversário, a Laurença fez uma surpresa, fez uma festa, convidou até
Violinista. Não, esse banda, esse conjunto para tocar. Aí um amigo falou que viu Luiz Carlos junto de mim lá na festa. Sabe? Eu fiquei emocionada, independente. Fiquei emocionada. Falei assim, a gente está sempre junto, porque eu não esqueço nunca. Igual Marilza Ribeiro também, Marília Beatriz, né? Essas pessoas que fizeram parte da história da vida da gente. Luiz Carlos foi um grande participante desse projeto, né? Esse projeto, ele não era só uma apresentação de teatro, ele era a gente descia o rio abaixo, apresentou em Várzea Grande, em todos os bons sucessos, Souza Lima, Pai André, tudo. Bom sucesso foi um escândalo, porque tinha os 5 morenos que ninguém conhecia, sabe? Que João Sebastião que tinha trazido, primeira vez, 5 morenos para tocar num evento dele. Aí Glorinha pegou e puxou para apresentar no Rio Abaixo. Eles faziam o maior sucesso. Eles tocavam na porta do teatro que terminava, do Eugênio Kustrit, em São Paulo, no centro lá, no Bar do Redondo. Ninguém queria sair mais. Ninguém saía, ficava assim, multidão na rua. Nossa. Ouvindo os 5 morenos. Que coisa linda, né? Lembrar. Então, assim, tinha um papel social, teve o papel social de prestigiar os 5 morenos, papel social de levar a linguagem do povo, porque foi falado no cuiabanês, primeiro trabalho falado em cuiabanês, eu falo cuiabanês. E devolver a linguagem do povo povo ribeirinho, para eles. Eles amavam. Esse texto que eu falo é lá da Guarita. Foi baseado no livro de Francelina Ibrahim Drummond, que escreveu Do Falar Cuiabano. Então, algumas falas vêm desse livro. E o texto da mãe que eu falo foi tirado lá na Guarita. E no dia que nós fomos na Guarita, veio a Miradade, veio um pessoal do Rio para assistir lá, sabe? Que souberam lá no Rio, vieram assistir. Foi aí que tiraram para levar para o Mambembão, que ficaram encantados. E eu estava muito emocionada, porque tinha tirado de lá. E outra emoção que eu senti foi agora, há pouco tempo, a autora desses textos, Francelina Drummond, autora do livro do Falar Cuiabano, esteve em Cuiabá e foi homenageada pelo Instituto Histórico e Geográfico e até recebeu uma menção honrosa, tudo da Assembleia, tudo, e do Instituto Histórico. E eu levei todo o figurino, tudo, e fui falar o texto. Eu fiquei muito emocionada, devolver o texto para a autora. E também a gente fica meio nervosa, para falar a verdade. Foi emocionante, foi emocionante. E nós mantemos, até hoje, falamos. E mantém vivo o Rio Acima, Rio Abaixo. É uma forma de... Sempre, assim, há pouco tempo, a Laurinha trabalhava numa biblioteca da Várzea Grande, ela está agora de licença. Aí ela convidou-me para Dia do Escritor, para apresentar lá uma fala sobre Várzea Grande, né? Aí eu fiz a fala e apresentei também o texto. Eles gostaram, porque é uma fala de povo da Várzea Grande. Sim. Entendeu? Então, sempre assim eu estou falando que tem uma... E como que é importante, né, Lúcia, devolver esse linguajar para o povo. Essa frase é muito bonita que você traz. E a gente quer agradecer vocês e dizer fica com a gente que esse bloco se encerra, mas a gente volta no próximo bloco com Lúcia Palma para finalizar, contar um pouquinho mais a sua história e finalizar esse programa com a gente. Até breve!